Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras, sábios e sábias da sabedoria, né, nos inspire, nos dê insights e nos mantenham firmes na busca da verdade. Aô, axé, namastê, é nóis. Tá, não temos perguntas, pelo menos não recebi, então não temos perguntas. Nós estávamos, aula passada, né? Aula não, né? Estudos passados, a gente estava sobre o touro da Ilha Sagrada, que é o segundo trabalho de Hércules, e nós estamos aqui para concluir esse segundo trabalho, né? O estudo, né? Quem dera nós já pudéssemos estar concluindo esse segundo trabalho, né? Todos nós já poder ter já montado o touro e entregado o touro para quem de direito, né? Seria ótimo. Seria ótimo. Uma hora a gente chega lá. Estamos caminhando para isso, pelo menos, né? Então tá. Então vamos lá. Pelo menos aqui é que está no meu aqui. Página 41, segundo parágrafo, né? Ou o primeiro parágrafo. Está ali. Então o resultado desse trabalho da captura do touro, né? Equivale a reconhecer as funções sexuais físicas como uma herança divina, como um equipamento que nos foi dado aqui para a reprodução, né? Para a perpetuação da espécie, né? Aqui nesse nível que nós estamos, onde a reprodução é física, né? A gente sabe, né, que em outros níveis de consciência não há necessidade do ato físico para se reproduzir um outro ser, né? Reproduzir um outro ser não é uma forma, não é uma forma, é uma forma equivocada de falar, né? De gerar um corpo, né, naquela dimensão que se está, para que um ser venha habitá-lo, né? Mesma coisa que a gente não gera um ser, né? A gente gera um corpo físico para que aquele espírito chegue adentro e passe a utilizá-lo, né? Então vamos lá, o que mais que ele está falando aqui? Na época de hoje, ao mesmo tempo em que essa reprodução inconsciente e desequilibrada se evidencia, né, sobremaneira, prepara-se para encaminhar para um outro esquema planetário ainda iniciante das almas que ainda não pode acompanhar a evolução da Terra. Aqui, para quem já leu Trigueirinho, acompanha o Trigueirinho, é todo uma, como é que fala? Ele tem toda uma tarefa de conhecimento dentro dessa transição, né, de seres que vão sair do planeta. Então, o que ele está dizendo aqui é isso, né? Quem não acompanha vai para outros lugares onde aquela etapa da evolução tem continuidade, né? Isso é dentro de uma programação planetária. E aí quem se interessar aprofundar por esses temas é só buscar o Trigueirinho lá no Google, né, no YouTube. Vai lá que tem bastante coisa. Ou livros dele também que tem bastante coisa. Principalmente nos tempos futuros, o grupo humano será regulado por um número mais inteligente de energias criativas e responsável pela manifestação das formas de vida no sistema solar, ou seja, o nosso sistema que ele está falando, né? Nessa circunstância, hoje ainda incomum, mas que constituirão a normalidade, a alma encarnante, em contato consciente com seu próprio grupo, na quarta dimensão, saberá através de quem irá nascer aqui na Terra, né? Então, às vezes, tem essa possibilidade ainda, né? Num provável futuro, né? Isso está acontecendo para todos. Hoje acontece, mas para raras pessoas, né? Raras pessoas que têm esse potencial de estar consciente em outros níveis e ao mesmo tempo estar aqui e ter essa missão de preparar um corpo, né? Um corpo físico para que alguém venha, né? Então tá, corresponde. Com o advento da nova era, muitas almas conscientes e evoluídas estarão a caminho de encarnação na Terra. Para tanto, é mister, né? É importante a formação de uma nova mentalidade para
o uso da energia sexual. Vê-se, pois, que a qualidade do contato sexual é parte das condições que proporciona às almas encarnantes. Se esse contato é baseado somente no desejo e na possessividade, no egoísmo, na baixa vibração, então é a vibração dessas circunstâncias encarnatórias, né? Mas se a relação visa o serviço e a alma desce do plano físico, desce ao plano físico e se harmoniza com os propósitos, né? Desculpa. Se uma harmonia de propósito guia os dois seres que naquele momento servem de canal para essa encarnação, então existe a possibilidade de grandes almas serem atraídas para esse plano físico. Então vê que a gente ainda está... Quando eu falo a gente, eu falo a humanidade como um todo, né? E nós somos parte dessa humanidade, né? Talvez um pouquinho, né? Um pouquinho melhorzinho, mas somos essa humanidade, né? E a grande maioria, né? Uma maioria bem grande ainda geram filhos ainda dentro do desejo, né? Daquela coisa toda de satisfazer um desejo, de atração, né? Muitos poucos seres ainda têm essa consciência de gerar um filho, né? Dentro daquele propósito de trazer uma alma superior aqui para o nosso planeta. A energia sexual, que é criativa enquanto reprodutora, tem a função de levar adiante o grupo humano, provendo corpos para encarnações da alma. Isso é o básico, né? Cumprindo essa tarefa, pode ela, no entanto, ser sublimada em todos os seus aspectos de desejo e transformada em capacidade para criações superiores em outros níveis de consciência já aberto ao homem. Eu lembro que eu já falei sobre isso, né? Quando a partir do momento que você já tem um controle total sobre essa energia sexual, aí ela começa a atuar no chakra laríngeo, que é um chakra criativo, né? De criatividade, e aí você tem uma outra possibilidade ainda maior de acessar outros níveis, né? Outros níveis de consciência, né? Quinta, quarta, né? Quinta, sexta dimensões aí. Conscientemente, né? Aquela coisa toda. A energia sexual, enquanto reprodutora, tem a função de levar adiante o grupo humano, provendo corpos, e cumprindo essa tarefa, é isso daí. Aí eu já acabei de ler esse parágrafo, essa parte. Existe uma inter-relação não só entre indivíduos de sexos diferentes, compreende seu sexo físico como uma manifestação de uma polaridade do ser, né? Aquela coisa do masculino e feminino, negativo e positivo, mas também entre planetas. O que ele está ampliando aqui, né? Que ele fala que entre planetas também existem essas polaridades e essas sintonias, entre sistemas solares e entre o universo, né? Então o gênero, se alguém aqui já teve a oportunidade de ler, tem um livrinho chamado Caibalion. Caibalion, que é, como é que fala? É que dizem que o autor é Hermes de Trismegisto, né? 3 vezes mestre, né? Um grande mestre que foi Tote também no Egito, aquela coisa toda. E ali entre esses 7 ensinamentos que tem lá, um deles é sobre o gênero, né? Ele fala, tudo tem gênero, tudo tem, desde um planeta, desde um sol, desde uma estrela, até o ser humano, né? Assim como Comecei aqui anteontem. Oi? Desculpa, você pode repetir, Alexandre? Eu comecei a ler esse livro, Caibalion, anteontem. Ah, muito bom, hein? Essa é uma leitura boa. Tá melhorando, hein? Já é o segundo e já pegou um bom, hein? Tem, Conselhos de Ariana. tem bastante informação ali. Vale a pena se ler aí, mas é para ler. Esse é o tipo de livro que é para ler a vida toda, né? Leia, depois releia, aí vai. Cada ano
vai dando uma relida. Por sua vez, um sistema solar também tem seu comprimento em outro sistema solar, e o universo passa pela mesma experiência de complementar-se com outro universo. Um indivíduo complementa-se com outra, forma um terceiro indivíduo encarnado. Um planeta complementa-se com a energia de um outro, cria algo para nós desconhecido. Um sistema solar complementa-se com outro, produz manifestações que ainda não foram reveladas à mente humana normal. O mesmo se dá com as criações concernentes a dois universos que se complementam. Eles ainda são imagináveis para nós, né? O controle do desejo sexual, o ato de levar o touro da ilha para o continente e de entregá-lo aos homens de um olho só, são em um ser humano tarefas de repercussão mais profunda do que a mente normal pode conceber. Uma vez cumpridas, serão dadas ao indivíduo posteriormente provas ainda mais sutis no campo do sexo, né? Então vocês verem, né, nós vemos que essa ainda é uma tarefa, né? É uma tarefa importante, mas que ainda, mesmo para quem já cumpriu essa tarefa, sutilmente existem outras, né, possibilidades e outras energias que a gente vai tendo que trabalhar ainda, né? Mas é isso. Então concluímos o segundo trabalho, que é o touro, né? Levar o touro para a ilha, né? Talvez seja levar o touro da Ilha Sagrada. E aí nós entendemos bastante, né, a importância da energia sexual em todos nós, né? Então, é começar a gente a refletir, a se olhar, a se ver, né? Lembrando que sexo é bom, né? Ninguém aqui está falando que é para parar de fazer sexo, não, mas lembrar-se sempre de todas as maneiras e possibilidades, né, de quando estiver no ato sexual, né, de estar consciente, de estar com parceiros ou parceiras, né, realmente do seu próprio nível, de um nível mais elevado de vibração energética. E aí vai se refletindo cada um, né? Eu só queria fazer uma parte que eu coloquei lá no grupo, lá no nosso grupo de estudo, né? Eu coloquei lá um quadrinho com a foto lá de chama Ben Wilke, né? Que é um americano. Esse cara é um psicólogo, mas ele tem uma capacidade mental muito grande, os escritos deles é muito bom. Também é alguém que vale a pena ser lido, né? Ele foi o fundador se eu não me engano, foi o fundador da psicologia transpessoal. Depois ele também deixou a transpessoal e criou a psicologia integral, Instituto Integral, ou seja, onde abrange tudo, não só a psicologia, né? Todos os aspectos do humano, né? A arte, filosofia, as tradições orientais, as tradições de outras culturas, né? Não só as orientais, né? E aí vai. Então é alguém muito. E aquela frase dele lá que está escrito eu achei muito, muito poética até, né? Alguém que pensa realmente para poder falar aquilo e falar com. Como é que se fala? Falar com autoridade. Não autoridade grande, autoridade de alguém que é um buscador, é alguém que pensa com a capacidade de refletir grande, né? Então isso é importante para nós também. É saber que estudar, né, buscar fontes de conhecimento é importante também. Dentro da filosofia do Paul Bruton, não, do PB, isso aí é muito importante, né? A busca do conhecimento, de reflexão, né? Não é só os exercícios místicos, não é só meditação, não é só o Karma Yoga de serviço altruísta, né? É um conjunto, né? É um leque que vai nos levar a uma hora a gente, né, ter o insight derradeiro ou a iluminação derradeira e verdadeira, né? É isso.
Falando disso, eu também me lembrei de uma coisa interessante essa semana. É, dentro da mecânica quântica ou física subatômica, né? Tem uma coisa chamada emaranhamento quântico, é quando, se eu não me engano, é dois spins, um pode estar aqui, o outro pode estar numa outra galáxia, né? Mas você mexe um aqui, vira ele para baixo, o outro vira para cima. Isso é todos os estudos. Depois vocês buscam isso aí na internet, aí que vocês vão ver. Mas é interessante, porque é física, né? É ciência, é o povo pesquisando todas essas coisas aí que os sábios da antiguidade já sabiam, né? Mas por que eu estou falando tudo isso? É porque dentro de um desses experimentos do emaranhado quântico, uma das formas que surgiram, né? Uma das formas que surgiram várias formas, uma das formas que surgiu é aquele símbolo do yin yang, né? Não sei se vocês lembram do taoísmo, aquele redondo, tem aquela curvinha, tem um ponto aqui, um ponto aqui. É interessante, né? Muito interessante. Você vê que em nível subatômico estamos todos unidos, né? De uma forma ou de outra, né? A nível subatômico está aquilo que a gente pode chamar de Deus, né? Minha visão, minha forma de pensar. Importante isso. Então vamos dar sequência por terceiro trabalho do nosso grande Hércules, né? Colhendo as maçãs de ouro. Esse é o terceiro trabalho dele. Todos sabiam naqueles tempos a existência de uma árvore, né? Preciosa, ambicionada, que dava maçãs de ouro, mas ninguém conhecia ela de verdade, né? Hércules, sempre observado pelo ser que preside e pelo seu próprio instrutor, prepara-se para assumir tarefas cada vez maiores. Então, a gente tem que lembrar que Hércules aqui, né, ele representa nós, né, nós como humanidade, né? Então ele está sempre sendo colocado em provas, é como nós, né? A cada dia que você levanta, você tem provas. É só você prestar atenção. Se você prestar atenção e olhar o seu dia como provas e como possibilidades de crescimento, você vai ver. É que normalmente ninguém dá atenção, né? Tudo que acontece, a ver que está atrapalhando, né? Putz, isso aqui atrapalhou, o carro quebrou, atrapalhou, não sei o que, o ônibus atrasou, atrapalhou, o chefe brigou, atrapalhou, né? Mas se começar a olhar de uma perspectiva maior, você vai perceber que é tudo provas de como você reage, ou você reage ou você interage com aquelas situações, né? Isso para tudo, não importa. É só começar a olhar, né? E aí você começa a ter consciência, né? Aí você para e você começa a achar outros caminhos, outras possibilidades dentro daquela situação. Porque se simplesmente você reage, né, ainda não aprendeu e aquela situação vai voltar de novo, ou aqueles acontecimentos vai voltar de novo de uma outra forma, né? Ou de um outro jeito. Assim Hércules parte em busca das famosas maçãs de ouro disponíveis apenas aos verdadeiros buscadores, aqueles que persistem, né? Isso o Pibi também fala, né? Os verdadeiros buscadores não é aquele que já vem pronto, né? Aquele que já vem pronto, ele já foi buscador lá em outras vidas, né? Estamos falando de nós aqui, né? Então é a persistência. Anos, né? Dia após dia, semana após semana, meses após meses, anos após anos, né? E está persistindo. Os que realmente persistem, chega lá, né? Encontra as maçãzinhas de ouro. Tida como a árvore da sabedoria, aqui ele já dá uma dica do que é essas maçãs de ouro, né? A macieira da flor de ouro crescia em terras distantes. Muitos a desejavam, querendo seus frutos. Hércules pede ao instrutor para que indique para ele o caminho, né? Ele está interessado em buscar essas maçãs de ouro, mas aí o próprio instrutor fala para ele, né? Que é ele que tem que fazer a busca, né?
A lição era de que podemos ser ajudados, mas não substituídos, né? E mesma coisa nós em nossa caminhada, né? Nós podemos ser auxiliados, mas ninguém pode caminhar por nós, nem o maestro da sétima galáxia, como eu gosto de brincar, né? Nem ninguém, né? Nem o guia, nem o Exu, nem o orixá pode caminhar por nós. O caminho é de cada um. Auxiliar nós, sim. Mostrar o caminho, né? Que se a gente está pronto e percebe, né? Estão sempre nos dando dicas e nos mostrando o melhor caminho para nós naquele momento. Quanto à árvore a ser encontrada, sabia-se que 3 virgens protegiam e que tais virgens, por suas vezes, eram guardadas por um dragão. Bastante simbolismo aqui, né? Vê-se. É sempre bom lembrar, quando fala de virgem, a gente já pensa numa uma mulher que não fez sexo, né? Mas normalmente quando fala de virgens, são seres de pureza, né? Que já transcenderam e que já estão numa pureza muito além da nossa, né? Vê-se, pois, que tal busca não era tarefa fácil, sem querer interferir. Aí o instrutor sugere para que ele tome cuidado, adverte ele. E já de saída, aí o instrutor já dá uma dica, né, que vai ter 5 testes para ele ter que prestar atenção, né, e que se ele for bem, né, nessa tarefa, aí ele continua uma caminhada ainda maior. Hércules confiante, parte em busca da maçã, né? Parte na direção do norte e vai andando, procurando, mas, né, ninguém sabe dizer para ele aonde é que está essa bendita maçã de ouro, né? Ou essa árvore, essa macieira que dá maçã de ouro. O instrutor sempre percebe que Hércules precisa de ajuda e envia-lhe um emissário. O herói, porém, não se dá conta dessa ajuda e não identifica. Então, aqui isso é importante. O instrutor percebe que Hércules precisa de ajuda e envia-lhe um emissário. O que é um emissário? Alguém para lhe mostrar a direção, né? Então, Hércules, porém, não dá conta e não identifica, né, a proveniência, né, das mensagens que são enviadas. Ou seja, ele está tão obcecado que ele não consegue entender as mensagens que chegou até ele ou a pessoa que estava tentando orientar ele. O emissário nada pode fazer, Hércules está ofuscado, né, pelo caráter externo, ele está numa busca externa, né? Quer dizer, ou seja, ele está buscando essa macieira que dá frutos de ouro dentro do nível físico, né? Como desesperado, né? Então ele busca e mais busca e não acha. Então, como esperado, ele não passa na prova. Uma vez que não reconhece a inspiração que vem do nível mais elevado. Esse é um grande erro, né, da maioria de nós, né? É não perceber essa intuição que está nos indicando um caminho, né? O melhor caminho ou o caminho possível dentro daquele instante que a gente está existindo. Então ele decide ir para o sul. Já que ele não achou no norte, eu vou para o sul. Segue agora os seus instintos e conta com a sorte. Procurando a árvore com base na aparência física, também nada encontra, né? Óbvio que não vai encontrar uma coisa que não é física, né? Procurando no nível físico uma coisa que não é física. Aí ele começa a se refletir, aonde eu estou falhando, aquela coisa toda. A ilusão das formas físicas tenta-o o tempo todo. Tanto assim que uma serpente sempre lhe aparece como símbolo dessa ilusão. Enquanto busca a forma física da árvore da maçã, Hércules não teme essa serpente e acha até natural. Vai convivendo com ela e assim resulta dessa prova manter-se indefinido. Falta-lhe ainda 3 outros testes antes que a tarefa termine. Esse é um ponto importante, né? Às vezes a gente está iludido, né? E essa ilusão persiste, que é o símbolo da serpente aqui, né? E a gente vai convivendo com essa ilusão e torna natural. Então, a partir do momento, isso que é a pior coisa que pode existir, é isso, né?
é a gente estar iludido e continuar achando que é natural estar iludido e ficar dentro daquela ilusão ali, rodando, né? Rodando atrás do próprio rabo e não vai para lugar nenhum, né? O próprio rabo que eu falo é o cachorro, é o símbolo do cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? O homem que não assume totalmente o trabalho evolutivo vive com essa serpente sem percebê-la, mantendo com ela uma convivência pacífica. Estando a certo modo nessa situação, Hércules parte para a oeste, agora ele vai para o oeste. Sempre em busca da ave, lá encontra o terceiro dos 5 testes. Tá. 2 testes, 2 ele já não passou, né? Então o terceiro. O terceiro teste, o que é? Ele encontra um instrutor, né, que fala para ele que esse é aquele típico do instrutor que fala: eu conheço a verdade, eu sou a verdade, bababi, bababó, 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 né? É alguém que tem um conhecimento relativo, mas não a totalidade, ou seja, não é um instrutor, né, realmente iluminado. E tem alguns instrutores que não são totalmente iluminados, mas são sinceros. Esses ainda são úteis, né? E ali o que ele faz? Ele pega o Hércules pela vaidade, pelo orgulho, né? Isso a gente vê muito em grupos espirituais em geral, seja de religião, seja de não sei o que, né? Aquele, aquele, aquele ser, né, entre aspas, que fala que é um mestre, ou um homem ou mulher, né? Não precisa ser só homem, né? Mulheres também, né? E que faz? Fisga a pessoa como? Elogiando, né? Elogiando, enaltecendo, né? Falando, nossa, como você é bom, como você não sei o quê, nossa, oh, oh, como você é necessário, aquela coisa todinha, e a pessoa vai, né? Então, isso aqui é o que aconteceu com Hércules, né? Não estou fazendo a leitura literal, mas é isso que está aqui, né? Se alguém já leu, vai ver que é isso, né? E ali você fica preso. Ali, até você acordar, leva tempo, né? Por quê? Porque você se sente bem, se sente ali endeusado, né? E não tem ali ninguém para ficar te apontando, né? Dando como é que fala? Dando umas cutucadas de verdade em você, dando umas cutucadas no seu eguinho para você despertar. Então, adormece e fica. E tem gente que fica anos nesses processos aí. Mas daí, né, o Hércules percebe também, né, depois de um ano, você vê aqui um ano, num mito um ano é muito tempo, né? É tanto que esses outros tempos, se ele parte para o norte, também deve ter levado mais de ano, outra coisa mais por ano. Você vê que é um trabalho, é, mesmo no mito, é um trabalho longo, né? E aí ele começa a perder energia, ou seja, a pessoa começa a ficar desvitalizada, começa a ficar sem energia. E aí que começa a falar, pô, alguma coisa está errada, né? E aí vem e fala, pô, eu tô sendo engabelado aqui, né? E aí vem à mente dele a frase, né? A verdade está dentro de você, amado Hércules. Né? Ou seja, a verdade sempre está dentro de nós, né? Porque a verdade é o próprio grande espírito, né? E o grande espírito está em nós, né? E nós estamos nele, né? Quer queira ou quer não queira, né? Não tem como, só você ver, você está no mundo, e o mundo é a manifestação do grande espírito, né? O mundo que eu falo é o universo todo, né? Não o planetinha Terra somente, né? Aí quando ele pronuncia essas palavras, aí tem um despertar dentro dele, aí ele se liberta desse falso instrutor, e aí ele decide procurar a busca, que já tinha esquecido da busca, né? E ruma para longe, levando consigo a profunda experiência daquela prisão. Bem forte as palavras do Trigueirinho aqui, né? Então tá, vamos dar continuidade. Deixa eu pegar meu chá, que a garganta secou. Aproveitando esse breakzinho aí pro chá, perguntas, comentários.
São bem-vindos. Perguntas é bem-vindas, comentários são bem-vindos. Então vamos dar sequência. Aí ele põe-se a caminho, né? Aí de repente seus passos são interrompidos por um grito de profunda tristeza, é desviado. Então lá, o que acontece aqui nessa parte do mito aqui que ele está descrevendo, aqui descrito pelo Trigueirinho, né? Então ali ele escuta um grito e esse grito é angustiante. E quem que estava lá gritando era Prometeu, né? Não sei se vocês lembram um pouco de mitologia grega. Prometeu é o que trouxe o fogo divino para a humanidade e como punição os deuses o punem, né? Amarra ele num penhasco, né? Acorrenta ele, expõe o fígado dele lá e vem um abrupto e come. Como ele é imortal, ele não morre nunca, ou seja, é eterno a dor dele, né? Morre e volta, né? É triste, né? Essa é uma parte triste. Tá, mas daí o que ele faz? Ele vê lá o Prometeu acorrentado e então ele busca salvar, né? Ajudar o Prometeu lá. Aí depois ele vai lá e retorna, tira ele lá, ou seja, ele liberta Prometeu. E aí só depois ele volta pro caminho. Aí quando ele volta pro caminho, já tendo ajudado lá o Prometeu, ele escuta a voz do Prometeu, do instrutor interno, né? Então aí novamente o instrutor interno volta a se manifestar na consciência, dizendo-lhe que o quarto penúltimo teste havia passado e ele se saíra bem. Então nesse quarto teste ele começa a já se sair bem, né? E aí ele fala: você deteve-se para ajudar Prometeu, mas isso não te retardou. Pelo contrário, fez com que você progredisse. Hércules então vê claramente que está aprendendo a servir. Essa é uma palavra muito importante, né? Enquanto a gente está pensando só em nós, não consegue pensar que existe, né, um todo, né? A gente ainda está ainda dentro, muito preso dentro do nosso próprio ego, né? Então quando a gente começa a pensar, né, e que existem outros, né, e como pode fazer isso, outros e outros, né, é um todo, né, de forma genuína, altruísta e com sabedoria, né? Porque ajudar o outro não é você se afundar com o outro e morrer com o outro, né? Ajudar o outro é aquilo dentro das possibilidades e olhando, aproveitando as possibilidades que nos aparecem durante o dia a dia que a gente pode ser útil, né? É bom para refletir isso, né? Importante para todos nós refletirmos. Então, Hércules prossegue em sua busca das maçãs de ouro, mas não as encontra. Cansado, dá vida a um peregrino que passa por ali, né? A árvore se encontra naquela montanha, diz o velho homem, que não inspira muito crédito, uma vez que aponta para longe como se existisse apenas em sonho, né? É igual mineiro, né? Onde que é? Logo ali. Onde está a maçã de ouro aqui? É logo ali, ó. É uma montanhazinha ali, ó. Na esperança de encontrá-la, né? E ver de perto as virgens guardiãs e de vencer o anunciado dragão, o herói ele vai em direção do lugar apontado. Mas lá ele não encontra a maçã, né? Quem que ele encontra lá? Atlas, né? O gigante que carrega o peso do mundo sobre os próprios ombros. Também isso é parte da mitologia grega, né? O Atlas, se vocês não lembram, tem até aquela imagem, né? O ser aqui segurando o globo terrestre, né? Ou seja, alguém que está segurando todo o peso, né, do mundo em cima dele mesmo. Cambaleante, ele porta marcas de sofrimento, curvado pela dor, que já não consegue mais suportar, pede ajuda a Hércules. Uma vez mais, o herói esquece da árvore sagrada e das maçãs de ouro e lança-se para o socorro de Atlas.
Ou seja, ele esquece a própria busca, mas num processo altruísta, né, de ajudar. Sentindo a dor do gigante, remove-lhe o mundo dos ombros e coloca sobre os seus. A partir daí, um fato misterioso acontece, né? O mundo agora sobre as costas de Hércules torna-se leve, como por encanto, e os dois se vê livres. Olha que maravilha! Sem o peso, o herói volta-se para o gigante. E também liberado, estende. Sem o peso, o herói, né, Hércules, volta-se para o gigante e também liberado, estende-lhe as mãos sem dizer uma palavra. Para a surpresa do Hércules, na que ele estende a mão, lá está as benditas maçãs de ouro que ele tanto procurava. Né? Assim termina as buscas das maçãs, sem que, na verdade, a árvore existisse no plano físico. Do mesmo modo, logo a seguir aparecem as virgens, sem que o herói as tenha dado o trabalho de procurá-las. O serviço altruísta foi o caminho que o trouxe até nós, afirma elas. Sirva e não se preocupe com mais nada. Diz-lhe numa só voz. As três falam em uma voz só. Essa mensagem é tão forte que provoca no herói uma metamorfose, ou seja, uma transformação. Agora ele está disposto a entregar as maçãs tão cobiçadas a quem quer que esteja sinceramente procurando. E com essa nova disposição, ele retorna consigo. E nesse terceiro trabalho, Hércules é aprovado por aqueles que o guiam internamente. Né? Então, aqui é o término do mito. Agora o Trigueirinho vai estar dando algumas explicações desses símbolos todos que nós vimos aqui, né? Das maçãs, das virgens, do dragão, dos testes, né? Mas é sempre bom a gente, sempre quando estiver lendo, já está se vendo dentro desse processo aqui, né? Dentro dessa busca da sabedoria. É o que nós estamos, esse grupo, a proposta do grupo é esse, né? É a busca da sabedoria, através de vários. O que é sabedoria, né? É a verdade. Esteja ela aonde estiver, assim, esteja onde estiver, explicar melhor, esteja aonde tiver mais facilitado para o entendimento, né? Ou seja, de Pibi, ou seja de Produto, seja de Ramano, seja de outros autores, né? Está sempre disponível. Então, a gente vai fazendo o nosso melhor aqui para que essa verdade vá se introjetando dentro de nós de uma maneira permanente, né? Porque todo trabalho, né, como diz o Ramana, uma coisa é você conhecer a verdade. Quem está pronto ouve a verdade uma vez só, né? É que nem pólvora, né? Pega fogo, se ilumina. Agora, outras pessoas, como a maioria de nós, né, são carvão. Aí ainda tem três tipos, né? Tem os que são que nem pólvora, ouve uma vez só e já incendeia e ilumina. Tem aqueles que é carvão vegetal, que demora um pouco, mas já pega fogo e ilumina. E tem aqueles que são carvão mineral, né? Que daí você precisa de bastante esforço para pegar fogo, né? Acho que todo mundo sabe o que é carvão mineral, carvão coque, né? É o que o pessoal usa em forja. É mais um carvão molhado, viu? É o carvão molhado. É isso. Então vamos lá. Nessa história, agora o parágrafo aqui, né? Essa história fala por si mesma, né? Representa ela o momento da nossa evolução em que tentamos ficar apto a sentir a presença do eu interno. Nessa fase, acreditamos na alma, assumimos a responsabilidade de nossa própria evolução, mas ainda não experimentamos o reino espiritual. Estamos, portanto, entregues a uma crença e não à realidade da existência da alma.
quando se vivencia a verdade daquilo que se buscou por tanto tempo, caem as crenças. A partir de então, a gente sabe, né? A gente conhece, a gente tem certeza absoluta. Era isso que eu estava falando com a Mona. Primeiro você ouve a verdade, depois você tem certeza absoluta daquilo que você ouviu, né? Mas até aí leva um tempo, né? São passos, são estágios, né? Até você ter certeza absoluta que você é um espírito, que você existe, que você tem, tem outros corpos além desses corpos, né? Aquela coisa toda. Ou seja, é inabalável, né? Você conhece a verdade e aquilo é inabalável. No estágio da crença, a alma é uma presença um tanto vaga, percebida através de algumas circunstâncias, de pequenos fatos, de reconhecimento, de ser guiado por uma inteligência impessoal, né? Aquela coisa toda, como nós canais de compreensão ainda não é suficientemente desobstruído, então essa presença da alma, o eu superior, pode estar agindo, pensando, falando, não sendo, porém, totalmente vivida, né? Diferente de um sábio, né? Quando eu uso a palavra sábio, eu também estou querendo dizer a pessoa iluminada, que esse contato é permanente, né? Não é nem só permanente, ele é o próprio eu divino manifestado dentro daqueles corpos tridimensionais, né? Mas a personalidade continua existindo e continua sendo útil aqui nesse espaço-tempo. Nesse trabalho, conforme se viu, Hércules passa por 5 testes, né? Etapas da alma que todos nós vamos ter que passar. O primeiro teste, ele não reconhece a mensagem do verdadeiro emissário, do instrutor interno, né? Ou seja, muitas vezes o nosso eu interno, né, o nosso eu superior, seja como quiser chamar, nos manda, né, alguém nos falando alguma coisa. Alguém não precisa ser alguém iluminado, às vezes é um vizinho, às vezes você está lá na fila do banco, às vezes está lá coisa, às vezes chega a informação e às vezes você não consegue captar porque você ainda está muito bruto. Você que eu falo, não estou falando para ninguém para ninguém especial, né? Nós ainda não estamos prontos para ouvir, né? Vamos usar nós que fica mais fácil, fica mais elegante, né? Em nossa vida, ele pode manifestar através de qualquer outro ser que começa a dizer algo para nós, dizer algo que o nosso próprio eu divino estaria dizendo para nós, né? Na maioria das vezes não damos importância e a oportunidade se perde. É o que na maioria das vezes acontece para todos nós, né? O segundo teste diz respeito à ilusão do plano físico, que a gente está tão aqui preso dentro do plano físico que a gente acha que tem que buscar as coisas que falam-se a nível físico, né? E não é. Né? O nível físico é o campo de experiência, de aprendizado, sim, né? Mas coisas como a alma você não vai achar no nível físico, né? São coisas que estão em níveis mais sutis, ou seja, estão dentro de você, né? Às vezes dá muita confusão quando fala que está dentro, né? Dentro em níveis sutis, né? Ou seja, interno, né? Interno, a níveis sutilizados, né? Eu, eu quando jovem, né? Eu iniciei a busca muito jovem. Quer dizer, nem sabia que era busca, né? Mas iniciei muito jovem. Isso eu tenho memória. E aí uma coisa que eu já contei isso, mas eu acho engraçado. Hoje eu acho engraçado. E aí eu li esses seres que falavam, né? O negócio está dentro de você, mano. Aquilo me dava uma coisa de doido. Eu falei, como é que pode estar dentro de mim? Eu pensava. Dentro, né? Porque você está pensando em nível físico, né? Como é que você vai ver uma coisa dentro de você? Você está pensando em nível físico. Ai, meu Deus. Ah, então, aí ele encontra um falso instrutor, e muitas vezes a gente acha um falso instrutor, né? E porque tem bastante por aí, uma vez até perguntaram para o Ramana, né? Ele falou assim, por que que existe... Fizeram essa pergunta para o Ramana Maharishi, né?
Perguntaram para ele assim, por que existem tantos falsos instrutores? Aí a resposta dele é brilhante, como sempre, né? Eu sou fã dele, né? Porque existem falsos discípulos, né? Discípulos que querem ser enganados, é isso. Porque se você é verdadeiro, você fica ali, porque você fica ali um tempinho, você fala, não, esse cara não é verdadeiro, não está sendo condizente com o que fala, né? A forma de agir, né? A intenção, né? É isso. É. Então, aí Hércules consegue se libertar e sai dessa energia que ele estava com esse falso guru aí. Já o terceiro teste indica claramente para ele procurar a verdade, né? Perdão, desculpa. Indica claramente que procurar a verdade no plano externo não traz resultado positivo para os que chegam à etapa de buscarem-se dentro de si, ou seja, para buscar dentro de si. Sim, no início, né, até você entender que a busca tem que se interiorizar, né? Mas o conhecimento de livros, de pessoas falando, isso tudo ajuda a despertar e para saber que existe, né? Tem isso também, né? Então tem uma importância, mas a, a iluminação e os insights verdadeiros só vai vir internamente, né? Pode ser em qualquer momento, mas só vai vir de forma interna, que é você com você mesmo. E aí é onde você se percebe que você é parte do grande espírito, e o grande espírito é parte de você. E aí, né? E aí, se essa consciência se mantém, você está desperto. Olha que facinho, né? Eu fico fascinado quando eu falo isso comigo mesmo. Eu falo, nossa, que facilidade. É só isso. É só se ver no grande espírito e depois manter essa consciência, sem perdê-la, né? 24 horas por dia, durante toda a eternidade. É só isso. E é só isso mesmo. É. Ah, importante, eu também, eu não sei se foi essa semana ou semana retrasada, eu mandei um vídeo lá do YouTube para o grupo que estava falando do Ramana. Lá está escrito Ramana Mandir, mas é o mesmo Ramana Maharishi, né? Que ele fala a consciência de si mesmo é facinho, facinho, facinho. Não, e tem uma fala dele, eu já conheço a fala, mas eu vi lá e falei, pô, isso aqui é interessante para o grupo, para saber que é facinho, facinho, facinho. E é facinho. Se você, quem teve, né, a paciência de ir lá assistir, que é uns minutinhos só de vídeo, né, vai ver lá o que ele fala. Todo mundo sabe quem é você mesmo, né? Não tem como você saber quem, senão você não estava existindo, né? Esse é o princípio dele. Você está ali existindo, não está? Tá. Então, então você já sabe que você existe e que você está ali. Então você começa a tomar consciência desse eu, né? Então não tem como você não saber que você existe, né? E aí vai, e aí ele vai discorrendo, né? É óbvio que esse é o primeiro estágio, mas esse é o eu, né? Esse é o eu, mas você precisa tomar consciência desse. Então, ou seja, ele não está falando de tomar consciência de Deus, está falando de tomar consciência de si mesmo. É facinho, e é mesmo, não tem como não ser. Você existe, você está aqui, olha para sua mão, estou existindo. Então, quem está existindo? Eu. Então, eu tô consciente ali, não estou? É a consciência de si mesmo básica, né? E aí você vai aprofundando. Eu acho engraçado, mas é importante falar disso. Assista um videozinho lá. Quando eu colocar a coisinha lá, não é que tem que assistir, mas se eu coloquei é porque deve ter alguma importância para o grupo, né? Ou seja, serve de instrução, serve de reflexão, né? E aí vai. É. Chega o momento, tá. Aí é voltar para dentro de si mesmo, né? E reconhecer, e sair dessa prisão de si mesmo, né? É isso aí. Aí que é isso que ele está falando aqui. Diante de Prometeu acorrentado, ele esquece de si, e aí ele passa a ter ele começa a ser mais altruísta, né? Deixa de pensar só em si mesmo e começa a pensar em como o todo pode ser harmônico, né?
Esse é um pensamento importante dentro da, do nosso dia a dia, né? Porque tudo que a gente está aprendendo aqui também é útil no dia a dia, senão não tem sentido, né? É a gente começar a ver, ou quando vai pedir, não pedir só para a gente mesmo, né? Ai, meu pai, eu preciso disso. Não, vê o que o todo, né, em volta de você, né? Se é em torno de uma família, se é em torno de um trabalho, se é em torno, ou seja, de qualquer coisa, de um grupo, né? Nem que seja de futebol, né? Mas está ali, né? O que seja bom para todos ali, que gere harmonia, aquela coisa toda. Isso é muito importante para o crescimento, né? Seu mesmo, e aí as coisas fluem também, começa a fluir, né? Porque senão você fala, mas eu peço, peço, peço tanto a Deus, mas que ele não faz nada. Você está pedindo só para você mesmo, né? Aí fica difícil, né? É chegado agora o último dos 5 testes. Após encontrar Prometeu, reflexo do seu próprio eu superior, né? Importante isso, né? Hércules depara com outro aspecto que é ainda mais amplo. A parte do seu ser, em algum nível de consciência, já assume a responsabilidade não só pela própria evolução, mas que compreende também a coparticipação nos acontecimentos do mundo. Não é só pensar na gente, mas que tudo que está no mundo, se nós estamos no mundo, também é importante, né? E que haja harmonia, né? Por isso, o Atlas, gigantesco aspecto de Hércules, carrega o mundo nas costas. O sinal que o herói dá a respeito de sua adesão ao serviço é retirar o mundo dos ombros de Atlas, colocando sobre os seus. Diante da dor do gigante, ele coloca sobre o seu, né? E aí a busca praticamente, quer dizer, termina aí, porque daí ele passa a receber as maçãs de ouro, ou seja, a maçã de ouro é a sabedoria, né? O conhecimento. Mas para isso ele precisou, né, se desapegar, né, de se desapegar do bendito Eguinho, ou pelo menos uma parte ali, né? Lembra que ele não é um ser iluminado, ele é um ser que está caminhando como todos nós, né? O autoesquecimento que leva a energia correta no ato de servir ao outro elimina a possibilidade de desencorajamento em qualquer tipo de crise. Olha que bonito isso, né? Faz com que as decepções não nos toquem mais e com que não tenhamos mais pressa. O desencorajamento, as decepções e a pressa, eis 3 obstáculos à coordenação dos corpos da personalidade com a alma, né? Os 3 corpos você já conhece, né? É o físico etérico, o emocional e o mental, né? Esse alinhamento com a alma é, é parte do trabalho de todos os buscadores, mas isso vai acontecendo automaticamente. Mas é a parte do. Ou seja, como é que resolve isso, né? É tirando a pressa, né? Tirando. E que as decepções já não nos peguem mais, né? Ou seja, isso através do desapego. É a mesma coisa, é a mesma fala de outras formas. É desapegar, é o desapego. E aprender que a pressa também está sempre nos matando, né? Precisa, de vez em quando, precisa fazer aquela velha pergunta do Ramano, né? Quem é que está com pressa, né? Aí a resposta é eu. Ou para quem vem essa pressa? Para mim, né? E quem sou eu? Muda, tirar o foco dessa mente, essa mente nossa aqui, essa mente concreta que nos aprisiona a tudo, né? Aprisiona esse mundo e nos deixa e não nos dá paz, né? Então, tudo isso que nós estamos fazendo aqui, tudo isso que nós estamos estudando, tudo isso que nós estamos falando sobre Hércules, Terreirinho, Ramana, é, é um dos primeiros básicos, né? Tudo esse desapego, tudo tentativa para quê? Para que essa mente comece a ficar quietinha, né? Silenciosa para a consciência, né? Usar ela quando necessário. Óbvio, está no mundo, ela é um instrumento dentro desse mundo para se navegar aqui, para se dirigir e para ir para onde quiser e fazer as coisas necessárias. Mas no geral,
é o que nos aprisiona, né? Que ela está sempre. Quando eu faço isso, é os pensamentos. Vai, vem, chega em um, vem em outro. Se você não está atento, você já embarcou num e vai embora, e aí quando você volta, você fala, por que aconteceu? Isso no dia a dia. Isso no dia a dia. Desde a hora que, né, abre os olhinhos de manhã, abre os dois olhos, o mundo entra, né? A hora que acordou e vai seguir o dia, a mente não para de falar, né? A hora que você a hora que nós, né, eu falei que ia parar de falar você para a hora que nós aprendemos que essa mente pode ser silenciada e diminuir esse fluxo, né, muito, aí você começa a ter paz, né? Aí você começa a perceber que existem outras possibilidades dentro de você mesmo, você como consciência. E aí esse é todo o nosso objetivo. Todo não, né? Porque esse é nosso objetivo, porque esse é o primeiro estágiozinho, né? O primeiro estágio é passar essa mente, né? É aprender a silenciar ela e deixar silenciada. A partir disso, entrou no silêncio, aí é que as coisas começam a acontecer de verdade. Aí é que a gente começa o caminho verdadeiramente dito, né? Até então, nós estamos em estágios probatórios, né? Para que isso aconteça. Então, é isso. Imperceptivelmente, então vamos só ler o último parágrafo aqui, eu sei que já deu 21 horas, mas vamos encerrar, só falta um parágrafo. Imperceptivelmente, a ligação entre os corpos da personalidade vai se organizando, tá vendo? Sem se perceber, isso é automático, né? Através de todo o seu trabalho, né? Interno, externo, através de uma ação interna do qual o eu pessoal não tem consciência. A ligação com a alma se estabelece, uma paz desconhecida até então vai se instalando no ser e não mais se preocupa tanto consigo mesmo e com os prêmios para a sua busca espiritual. Tudo passa a acontecer com simplicidade. E o indivíduo percebe que ele é obra de um grande arquiteto universal. Daí por diante inicia-se um louvor espontâneo, interno, secreto, louvor que é alimento dos seus dias de vida sobre essa terra. Bonito, né? Facinho, já vencemos as éguas, já pegamos os touros, já pegamos as maçãzinhas. Aí a, pró... Ixi, a próxima quinta eu não estarei presente, viu, gente? Eu vou estar em viagem, então eu vou em Porto Velho. Ainda bem que eu lembrei de avisar. Então, quinta, essa quinta próxima agora, eu não estarei aqui dando esses estudos, mas daí vocês busquem ler, né? Busquem ler o livrinho inteiro, busquem reler, porque é conhecimento, né? E aí, quando a gente vier para o estudo, fica mais fácil, né? Fica mais fácil, que já tem a mente já tem uma memória, já tem um conhecimento prévio, é um facilitador. Então, por hoje é só. Eu agradeço a presença, alegrias. Até daqui 2 semanas. Ah, não, até sábado quem vem para o Alcino. Mariri, né? Estou esquecendo do Mariri também, não. Mariri, eu tô... É, até sábado. Mariri estaremos aí. Alcino. Alegrias. Bye, bye. Pô. Boa noite. Do Boa noite, sino. gente. Nossa, estou esquecendo o seguinte. Me A cara empolguei, dele alucina. me empolguei aqui para terminar esse capítulo. Grande Espírito, Grande Mãe, agradecemos por esse momento, por esse encontro, que nos permita sempre estar aqui presente, trazendo reflexões, recebendo as instruções espirituais. Os mestres e mestres de sabedoria nos acompanhem, nos auxiliem durante a nossa vida diária, durante nossos momentos em sonhos, em sono. Arro, axé, alegria.